impasse ambiental que impede a reestruturação da BR-319 foi discutido durante uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Comitiva chinesa vem ao Poder Legislativo e participa de reunião com deputados. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver mais de 560 emendas parlamentares foram apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual de 2018. E mais, a Assembleia Legislativa homenageou a Federação Amazonense de Jiu-Jitsu. O programa Bom Dia desta quarta-feira, hoje 6 de dezembro de 2017, está no ar. A Assembleia... Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. A Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para discutir o impasse ambiental que impede a reestruturação da BR-319. O evento, de autoria do deputado Francisco Souza, do PTN, contou com a participação do Exército Brasileiro, Secretaria de Meio Ambiente do Estado e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A ausência de asfaltamento na BR-319 prejudica a economia, a logística e o desenvolvimento social da população do Amazonas e Roraima. É o que afirmou o deputado Francisco Souza durante a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa. A reunião contou com a presença de autoridades que atuam na extensão pertencente ao Amazonas da BR. Para o Exército Brasileiro, a rodovia é estratégica para a integração da Amazônia com o restante do país. Nós, como Exército, nós estamos prontos a contribuir, a colaborar, até porque também precisamos da BR-319. Ela é um eixo importante de logística para nós. Nesse deslocamento de Manaus a Porto Velho e vice-versa, nós recebemos suprimento vindo da região sul-sudeste do país via Rondônia e que poderia chegar aqui muito mais rápido e vice-versa, né? Deslocamento de tropas, tudo. Ou seja, é um interesse permanente do Exército e tem como colaborar no sentido de colocar, enfim, de receber alguns lotes, trabalhos ali realmente na rodovia. A Assembleia Legislativa tomou a dianteira nas negociações junto ao governo federal para tentar destravar a questão do licenciamento ambiental e da liberação do asfalto para a BR. Após uma caravana de deputados percorrer mais de 1.000 quilômetros, o que inclui a BR-230, conhecida como Rodovia Transamazônica, os parlamentares agora tentam entender os interesses que estão em jogo. O impedimento total, porque nós sentimos, e aí são palavras minhas como parlamentar, o deputado Francisco Souza, eu sempre questiono, que o que está faltando é vontade política. A caravana contou com a participação dos deputados Davi Almeida, Abdala Frache, Platini Soares e Francisco Souza. Um relatório será apresentado à bancada federal e em Brasília junto aos ministérios da Casa Civil, Transportes e Meio Ambiente. Políticas públicas de prevenção e combate às doenças sexualmente transmissíveis e ao HIV/AIDS foram debatidas aqui na Assembleia Legislativa na manhã de ontem, terça-feira. A iniciativa foi do deputado Luiz Castro. Mais de 15.000 pessoas estão diagnosticadas com HIV/AIDS em todo o Amazonas. Dessas, mais de 2.000 estão em tratamento. De acordo com o diretor de assistência médica da Fundação de Medicina Tropical, é preciso combater a expansão da doença. Antônio Magela destacou a importância de debater as políticas públicas de combate à AIDS. É importante se ter uma discussão identificando, as condições em que as pessoas estão sendo diagnosticadas, como elas estão sendo tratadas, a disponibilidade dos serviços de saúde, de medicamentos e principalmente analisar as questões referentes à prevenção, para que a gente possa trabalhar em cima desse aspecto da epidemia, tentando fazer tanto uma contenção do número de casos, quanto melhorar a qualidade de vida das pessoas que já estão doentes.
Com o objetivo de aumentar as políticas públicas de combate e prevenção, o deputado da Rede Sustentabilidade, Luiz Castro, foi autor de uma audiência pública. De acordo com o parlamentar, é preciso mais investimentos do governo do estado. Mais recursos humanos, mais recursos financeiros. A política precisa ter mais impacto, mais amplitude aqui no estado do Amazonas, porque nós temos um índice de contaminação por HIV ainda muito alto. Manaus é a quarta capital do Brasil com maior aumento de número de casos novos de HIV. Nós temos também problemas sérios no interior. Há um avanço da política pública de prevenção, porém a linguagem, a maneira como se alcança o jovem não está sendo eficiente. A coordenadora estadual do Comitê de Combate HIV/AIDS falou da importância em fazer um diagnóstico precoce da doença e combater o preconceito. Sensibilizar a população ao uso do preservativo, diminuir o preconceito, a discriminação que tantas pessoas que vivem com HIV sofrem todos os dias, E precisamos sim fazer com que a população tenha conhecimento de que a AIDS hoje é uma doença crônica e que precisa sim ser controlada. Por isso que existe a descentralização. Hoje a política pública, tanto do governo federal como do estado, é fazer com que a população tenha acesso ao serviço. O mês de dezembro é dedicado ao fortalecimento das campanhas de combate à HIV/AIDS. O Dia Mundial de Combate à AIDS é celebrado no dia 1º. Comitiva chinesa vem ao Poder Legislativo e participa de reunião com deputados. Entre os assuntos discutidos esteve o potencial do Amazonas para investimentos em áreas como agricultura e Parque Fabril. A comitiva chinesa que chegou ao Amazonas no último fim de semana e faz parte da Associação Internacional das Cidades Irmãs da China, veio ao estado realizar um estudo de mercado para investimentos. O deputado Adilto Afonso, que articulou a vinda da delegação quando ainda era presidente da UNALI, falou do potencial da região e da oportunidade que pode gerar emprego e renda para a população. Eu tenho certeza que eles vão sair daqui amanhã com um portfólio aí de muitos negócios que a China possa trazer aqui para o Brasil. E nós dois precisamos disso, principalmente aqui no Amazonas, geração de emprego e geração de renda. Temos aí um novo governo que está aberto para que novos investimentos venham para o nosso estado. O grupo, que já cumpriu a agenda nas áreas de turismo, piscicultura e setor industrial, sinalizou interesse pelo desenvolvimento de placas solares, agricultura e Parque Fabril. O secretário-geral da Associação Internacional da China disse que os setores primário e de tecnologia são grandes atrativos para investimentos no estado. Os deputados Orlando Cidade e Abdala Frache destacaram a importância da reunião, que poderá trazer novos investimentos para o Amazonas. Eles têm muito interesse em comprar principalmente alimentos daqui do Amazonas. Como o Amazonas tem muito interesse em trazer a tecnologia da energia solar, que eles são os maiores produtores de energia solar do mundo. E isso precisa ser incentivado, isso precisa ser aumentado e isso precisa criar oportunidades maiores para que esses investimentos bilaterais possam acontecer aqui, por parte dos chineses, e na China também, por parte de empresas, indústrias brasileiras. O Amazonas é o terceiro estado do Brasil a receber a delegação, que já passou por Santa Catarina e Pará. O deputado Orlando Cidade destacou a visita do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ao estado do Amazonas. O estado foi declarado livre da febre aftosa, o que dá autorização para que a carne produzida aqui seja vendida em outros estados. O Amazonas possui aproximadamente 1.300.000 cabeças de gado. Com a certificação do governo federal de que o estado está livre da febre aftosa, a carne passa a ser considerada de melhor qualidade, o que representa uma valorização de 20% na arroba do gado. O certificado foi o principal destaque da visita do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ao Amazonas. Na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais destacaram a medida. Ontem, na visita do ministro Blairo Maggi, ele confirmou aquilo que já tinha sido anunciado lá em Apuí,
na ocasião onde esteve um dos seus assessores colocando o Amazonas livre da febre aftosa com vacinação. E assim ele anunciava ontem, mais pela segunda vez, certificando que realmente o Amazonas está livre, podendo assim fazer a comercialização da carne, tanto bovino como bubalino, para toda a nação brasileira. Só essa certificação, já na arroba do boi, agrega mais 20% do valor por estar livre de febre aftosa o estado do Amazonas. Então são notícias boas que o ministro trouxe para um governo articulado que está mostrando que está vindo o ministro da Agricultura, o ministro da Fazenda e o ministro da Kassab também agora, tudo essa semana. Você não tem noção que você conversar com os pecuaristas, né, os criadores, os trabalhadores que trabalham no ramo da pecuária, saíram de lá felizes, né? Porque isso eles vão conseguir agora, além de valorizar o seu rebanho, eles vão poder exportar. E com isso o Amazonas vai aumentar a sua economia, a sua receita. E é isso que nós queremos. Os parlamentares cobraram uma solução para o impasse com a Receita Federal, que impede a chegada de ração para o gado por meio do porto de Itacoatiara. Atualmente, o porto pode ser utilizado apenas para exportação. Ele está propondo, junto ao governo do estado do Amazonas, com o governador Amazonino Mendes, de liberar a venda de insumos para a produção de ração. No caso, o farelo de soja, a própria soja e o milho, através do porto alfandegado lá de Itacoatiara, que é apenas ao entrave, junto à Receita Federal, que proíbe a comercialização. O ministro há muitos anos não vem em Manaus, apesar de ele ter um empreendimento aqui em que todo mundo tem cobiça do setor primário em relação ao que ele transporta como a soja, como o milho, em que dói no coração a gente saber que, pela legislação, ele não pode deixar aqui a casquinha de milho porque a Receita Federal cria um empecilho. É uma mercadoria alfandegada que sai da sua origem para o destino direto ao porto e dali embarca para o seu destino final. E isso incomoda, e ele se mostrou disponível, junto com o governador, para mostrar à sociedade a vontade que ele tem de vender isso para a piscicultura, suinocultura, avicultura, para atender uma demanda reprimida do setor primário. O governador, com o ministro Blairo Maggi, já se comprometeu de formar uma comissão no Estado, junto com a Receita Federal, o governo do Estado, o Ministério da Agricultura, para que se autorize, né, a Hermasa a fornecer para o mercado interno, porque hoje ele é proibido. Então, como é alfandegado, ele, ao momento que entra o produto na Hermasa, no porto da Hermasa, é proibido vender para o mercado interno, só externo. E com isso, com essa decisão, que eu espero a Deus que aconteça ainda o mais breve possível, a gente vai poder, não só Itacoatiara, mas como todo o Amazonas, poder comprar uma ração mais barata, o grão mais barato, para atender os piscicultores, os agricultores como um todo. O ministro Blairo Maggi se comprometeu a dialogar com a Receita Federal para resolver a situação. O deputado Dermilson Chagas destacou em plenário a importância da pesca manejada. O parlamentar disse que esse é um dos assuntos debatidos de forma recorrente na Comissão de Agricultura aqui da Assembleia Legislativa. Então, nós estamos discutindo aqui o que se faz com o manejo de várias espécies, escalonado por época. Imagine você, se nós tivermos a pesca do pirarucu, por exemplo, de janeiro a abril, você tem um ciclo para o pescador. Na mesma região, na mesma área do município, outro lago, lá tem o manejo da tartaruga, que vai de abril até junho. Isso é uma atividade permanente para ele. Aí você pega o manejo de jacaré, você pega de julho a agosto, e você pega uma outra espécie para poder fazer manejo entre agosto e dezembro. Você fecha um ciclo para o pescador para ter vida, dá essa atividade econômica, que é a pesca manejada de forma equilibrada, sustentável, aonde vai dar renda para ele. Isso vai abrir mercado, isso vai abrir oportunidade de geração de emprego, isso vai dinamizar a economia local, ganha a prefeitura, ganha as comunidades, ganha todos nós.
Mais de 560 emendas parlamentares foram apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual de 2018. A maior parte é para as áreas da saúde e da educação. Hoje, quarta-feira, a Comissão de Finanças deve definir os principais pontos do orçamento. O projeto de lei orçamentária anual prevê recursos da ordem de 15 bilhões de reais para 2018. O prazo para que os deputados apresentassem emenda terminou no dia 1º de dezembro. Um total de 568 propostas foram apresentadas. Do total de indicações, 534 estão dentro da cota de 5,75 milhões de reais que cada parlamentar pode sugerir nas chamadas emendas impositivas. E outras 34 estão fora desta cota, as convencionais. Só o deputado José Ricardo, do PT, apresentou 86 emendas impositivas para áreas prioritárias da saúde e educação. São emendas com valores menores, muitas emendas na área da educação também, para poder ajudar as escolas a comprar alguns equipamentos, comprar até mesmo reforçar acervo de biblioteca de algumas escolas. Também emendas voltadas para a área da saúde. Já a deputada Alessandra Campelo, do PMDB, além de outras áreas, a parlamentar fez indicações para a segurança pública. Em relação à segurança pública, eu digo sempre que não só a segurança pública, mas todos os servidores do Estado precisam de uma sinalização do governo imediatamente em relação à database, porque as perdas já beiram aí os 30% de desvalorização salarial de todos os servidores públicos do Estado. Na Comissão de Finanças, nesta quarta-feira, uma reunião deve definir os principais pontos do orçamento e apresentar um balanço das tomadas de decisões. A própria imprensa está sendo convidada para participar conosco, para acompanhar os andamentos dessa tomada de decisões, e tenho certeza que a nossa comissão vai fazer a nossa parte entregando no prazo correto para que o plenário aprove a LOA de 2018. O parecer definitivo da Comissão de Finanças deve ser entregue até o dia 12 de dezembro. Em seguida, os deputados têm até o dia 21 de dezembro, último dia do ano legislativo, para votarem a proposta em plenário. O governo do estado revogou o decreto que modificava a folha dos servidores públicos a partir de janeiro de 2018. Assinado pelo ex-governador José Melo, o decreto adiava para até o 5º dia útil do mês seguinte o pagamento dos salários. Na Assembleia Legislativa, parlamentares dividiram opiniões sobre o assunto. O governador do estado, Amazonino Mendes, revogou o decreto de número 38.066, que alterava o calendário de pagamento dos servidores públicos. Esse ato do executivo determinava que os salários seriam pagos até o 5º dia útil do mês seguinte e começaria a vigorar a partir de janeiro de 2018. Na Assembleia Legislativa, parlamentares se manifestaram sobre o assunto. O vice-líder do governo na casa, deputado Dom Marques Mendonça, disse que a manutenção das datas vai evitar transtornos aos servidores. Que a maioria dos seus funcionários públicos já tem no seu calendário empréstimos, financiamento de veículos, e aí criava um transtorno grande, porque geralmente quando recebiam, já recebiam com atraso, já atrasavam suas faturas de carro, de financiamento de casa, de tudo. Eu acho que essa decisão merece nossas considerações e nossos aplausos. A deputada Alessandra Campelo avalia a mudança como uma abertura para negociar outras reivindicações da categoria. Foi justa, era esperada e era um anseio dos servidores públicos, demonstrou também boa vontade por parte do governo. Foi uma medida totalmente equivocada por parte do governo Melo, na minha opinião, já que outros poderes não haviam feito essa mudança. E eu acredito que isso abre um espaço para a gente buscar negociação em relação à database, promoções, escalonamento, progressões salariais, e eu vou atrás disso. Já o deputado Abdala Frache destaca que a medida trata-se de um adiamento para o ano de 2019 e que o governador amazonino terá que refazer e publicar um novo decreto em 2018, alterando o calendário de pagamento. O governador Amazonino Mendes mudou o decreto porque a exigência não está mais
para o dia 1º de janeiro de 2018, assim para 1º de janeiro de 2019. Ao longo de 2018, ele vai ter que refazer esse decreto e se enquadrar à legislação federal, que foi o que o ex-governador José Melo tinha feito e o deputado Davi, na sua interinidade, tinha continuado. Simples assim. Se vai ser em junho, se vai ser em setembro, se vai ser dia 31 de dezembro de 2018, não faz diferença, mas que vai voltar, porque é uma exigência legal. O deputado Samar Reis pede esclarecimentos do secretário de Infraestrutura do Estado sobre obras que foram paralisadas no Amazonas. Na manhã de ontem, terça-feira, o parlamentar enviou convite ao titular da CEINFRA para responder a questionamento dos deputados aqui na Assembleia. O deputado pelo PR Samar Reis quer explicações do governo do estado sobre a paralisação de mais de 200 obras que estavam em andamento no Amazonas. O parlamentar apresentou requerimento para convidar o secretário de Infraestrutura, Oswaldo Said, para fazer esclarecimentos no Poder Legislativo. Que o Oswaldo viesse aqui para nos falar a respeito de todas essas 200 obras paralisadas, suspensas, que ele declarou, que ele fez a afirmação, para que nós pudéssemos saber aonde é essa obra, por que foi que ela paralisou. Para o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado pelo PEN, Dermilson Chagas, não há necessidade do comparecimento do secretário na ALEAN. De acordo com o parlamentar, está sendo feita uma auditoria nos contratos das obras. E isso é irrelevante, vai trabalhar, né, o tempo do secretário para vir aqui para falar que as obras estão paradas, estão suspensas, algumas sendo auditadas, algumas querendo saber como foi feito os contratos, outras empresas que estão fazendo serviços sem um contrato, só amando verbal, só informações verbais. Então ele vai ouvir o que ele já sabe. Segundo Dermilson Chagas, o objetivo da auditoria também é dar mais transparência nos contratos que já haviam sido feitos nos governos anteriores. Para garantir a transparência e a publicidade do Sistema Único de Saúde aqui no Amazonas, o deputado José Ricardo disse que vai apresentar um projeto de lei que obriga o Estado a divulgar a lista de espera de pacientes que dependem de cirurgias ou exames de alta complexidade no SUS. Após inúmeras denúncias de pacientes que esperam por meses realizar exames, consultas ou outros procedimentos em hospitais do estado, o deputado José Ricardo propõe que o governo divulgue a lista de espera de quem depende do SUS. É o chamado projeto Fila da Saúde e da Vida. O Conselho de Medicina, Conselho a nível nacional, Conselho Federal de Medicina, fez um levantamento junto ao SUS em relação às filas de espera, as filas por cirurgias, filas por exames, e chegou a um número de mais de 900 mil pessoas aguardando. Aqui no Amazonas nós temos também milhares de pacientes, de cidadãos aguardando, tanto para conseguir falar com o médico especialista, para fazer exames, para poder fazer uma cirurgia ou um tratamento. Então, o que é que se propõe? Que tenha transparência em relação a essas filas. De acordo com o parlamentar, a proposta é semelhante à de outros estados. A regra é que a Secretaria de Estado da Saúde publique em seu site as listas de pacientes por especialidades médicas e as encaminhe para as secretarias municipais do Amazonas. A Assembleia Legislativa homenageou na manhã de ontem, terça-feira, a Federação Amazonense de Jiu-Jitsu. A instituição completou 40 anos de atividade e foi lembrada pelo apoio aos participantes da modalidade no estado. O evento foi proposto pelo deputado Josué Neto. O jiu-jitsu é uma das modalidades de artes marciais mais difundidas no Brasil. O Amazonas é destaque nesse cenário, formando atletas de ponta para competições nacionais e internacionais. Há 40 anos, foi fundada a Federação Amazonense de Jiu-Jitsu, com o objetivo de fomentar a prática do esporte no estado. Para celebrar a trajetória da instituição, o deputado Josué Neto propôs uma sessão especial na Assembleia Legislativa.
Esse ano a Federação de Jiu-Jitsu está completando 40 anos. Foi uma federação fundada em 1977, que tem um trabalho muito importante no nosso estado, já que nós temos vários amazonenses que, durante todos esses anos, treinaram em academias federadas e que fizeram com que esses amazonenses pudessem seguir o caminho do profissionalismo, né? Se profissionalizaram nas lutas, não só como professores, mas também como lutadores. Temos aí centenas de manauaras amazonenses morando hoje em diversos estados americanos, nos Estados Unidos, dando aula, e entre tantos outros que estão no MMA e no topo aí dessa atividade desportiva, como a Kathleen Nascimento, amazonense, nascida na Alvorada, e o próprio José Aldo, também nascido no bairro de Alvorada. Então, essa federação, ela fez com que diversos amazonenses chegassem ao nível profissional. A deputada Alessandra Campelo e o deputado Dom Marques Mendonça participaram da homenagem e destacaram a importância do jiu-jitsu na formação dos jovens no Amazonas. O jiu-jitsu é, para a gente aqui no Amazonas, um dos esportes que mais faz inclusão social. Não há no Amazonas todo um município onde não haja dezenas, digo dezenas porque em Manaus há centenas ou milhares, mas nos municípios menores há dezenas de projetos sociais onde haja projetos sociais que atendam centenas de jovens no jiu-jitsu. Não há um professor, e se não tiver um faixa preta, vai ser um faixa marrom, vai ser um roxo, vai ser um azul, vai ser alguém que é apaixonado pelo esporte, vai abrir o quintal da sua casa, a garagem, e vai chamar um monte de menino para começar a dar aula. Parabenizar a federação pelos 40 anos de existência aqui, parabenizar o Josué Neto, deputado Josué Neto, como autor da propositura. As palavras foram de motivação. Eu, como atleta de jiu-jitsu, como faixa azul de jiu-jitsu, tive o privilégio de levar o jiu-jitsu para Itacoatiara em 2001. Posso me considerar como pioneiro lá naquele município de Itacoatiara, quando estava vereador. Então tem uma história muito bonita com o jiu-jitsu. Acho que o jiu-jitsu, ele além da arte, ele faz um trabalho social importantíssimo na sociedade. Uma recuperação de jovens, tira jovens do submundo, do mundo das drogas e traz para a sociedade. Prepara realmente não só um atleta, mas prepara o cidadão. A federação foi representada pelo presidente, Oswaldo Alves de Albuquerque, que também foi homenageado. Hoje em dia, o jiu-jitsu amazonense cresceu, como cresceu em todo o Brasil. Tivemos aqui grandes campeões, como Ronaldo Jacaré, Fred Paixão, Bebiano Fernandes, Omar Salu e tantos outros. A Juricaba, Lilinho, Paulo Coelho, tantos garotos que estão ganhando agora lá fora. Hoje, o nosso estado tem mais de 500 mil praticantes de jiu-jitsu. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco, muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima quarta-feira para você e fica agora com a programação da TV Assembleia, sessão normal de hoje, quarta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau.